Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 33. Vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso de número 3 apenas. Gênesis 33, do verso 1 até o 3. Diz assim: Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as suas servas. Pôs as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Até aqui, irmãos, somente. Vamos orar ao Senhor. Bendito Senhor, nós te damos graça, te louvamos por essa noite, pela vida de cada um que chegou a este lugar, Senhor. Sabemos que fomos movidos, trazidos pelo Teu Santo Espírito. Pedimos que o Senhor, mais uma vez, tenha misericórdia de nós e fale conosco através da Tua palavra, Senhor, como foi lido e dito aqui essa noite. Santifica-nos por meio dela. Revele, Senhor, os nossos pecados essa noite. Trate os nossos corações. Que o Senhor, essa noite, possa consolar o nosso coração. Que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa nos fortalecer e, em tudo isso, receber glória ao Teu santo nome. Oramos assim, em nome de Jesus, dependentes da Tua boa mão. Amém e amém. Entre a década de 40 e 50, surge no cenário da música brasileira um jovem chamado Jacó Bittencourt. E ele é compositor, né, e bandolinista, é um instrumento, um bandolim, parece um violãozinho pequenininho assim. E ele foi responsável por introduzir o bandolim na música popular brasileira, mais especificamente um estilo musical chamado choro ou chorinho, né, que é uma espécie, ele é muito semelhante ao samba, mas não é um samba. E esse homem, né, Jacó Bittencourt, ficou conhecido como Jacó do Bandolim, ganhou notoriedade nacional, porém ele tem um filho e essa relação entre pai e filho não era uma relação muito amistosa, uma relação muito boa. O seu filho, um homem chamado Sérgio Bittencourt, que também era um homem muito profícuo, né, nas habilidades de compor, de tocar, era jornalista, também escritor, era um camarada muito competente. Ambos eram competentes, porém não tinham um bom relacionamento. O problema é que já nos anos finais da vida de Jacó Bittencourt e do seu filho Sérgio, pararam de se falar. Alguns escritores, biógrafos, ao falar tanto do Sérgio Bittencourt quanto do Jacó do Bandolim, fala que eles, por um período de tempo, moravam na mesma casa, mas não frequentavam os mesmos ambientes. Depois o Sérgio foi embora e evitava os mesmos ambientes, os bares, os lugares que o pai frequentava. De fato, manifestavam admiração pelo trabalho um do outro, né, na composição, na música, no jornalismo, mas também não se falavam. E uma determinada noite, para ser preciso, na noite de 13 de agosto de 1969, na varanda da sua casa, Jacó, o pai, teve um infarto e faleceu ali naquele mesmo lugar. Não houve tempo de reconciliação. A vida da gente é bem assim, né? A gente sempre acha que dá tempo depois. Depois eu converso, depois eu me ajusto, depois eu perdoo, depois eu faço as pazes. No caso de Jacó e de seu filho Sérgio, não houve tempo para reconciliação. Então, o seu filho, que era muito habilidoso, como eu falei, na arte de compor, ele compõe uma música que faz parte do cancioneiro brasileiro de uma maneira muito interessante, porque todo mundo conhece essa música de alguma maneira. E você sempre relaciona essa música a um ente querido seu. A música ficou muito popular na voz de Nelson Gonçalves, ele tinha aquele vozeirão grave, né? E aí, o nome da música é Naquela Mesa. Todo mundo conhece, né? Eu vou ler um pouco aqui, os irmãos desconsiderem. Diz assim: naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor.
Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã, e nos seus olhos era tanto brilho que além de seu filho eu virei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa no canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala. E hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa está faltando ele. E a saudade dele está doendo em mim. Música linda, né? Profunda. Parece que a pessoa que escreveu essa música, de fato, tem uma admiração e um respeito pela pessoa falada. Mas na prática aqui, o que tinha, na verdade, era uma intriga, uma não querência ou um não querer bem. Pai e filho já não se falavam. Não houve tempo para perdão. Talvez Sérgio Bittencourt viveu o resto da sua vida ouvindo essa música, lembrando do seu pai, talvez com a dor no coração de nunca ter ido ao encontro do pai e ter dito, pai, me perdoe. Ou ter dito, pai, eu perdoo você. Não sabemos as causas da rivalidade entre eles, dessa intriga, provavelmente uma questão de personalidade, coisa que a gente fala, né? É o meu jeito, eu sou assim. O meu jeito eu não mudo. E eles perderam a oportunidade de refazerem as pazes. Nosso tema hoje, irmãos, é sobre perdão, sobre reconciliação. Algo que falta nas famílias de quase todos nós. Certamente, na sua família, alguém precisa perdoar e alguém precisa ser perdoado. Talvez não seja você, mas alguém que você gostaria de ver esse elo novamente. Essa reconciliação. O abraço do perdão, talvez o choro da alegria. E nós podemos encontrar nas Escrituras, no texto que nós vemos, uma situação de reconciliação. O texto que nós lemos narra o encontro de Jacó e Esaú. Os irmãos conhecem a história. Lá em Gênesis capítulo 25, narra o nascimento de Jacó e Esaú. Que desde o ventre, os dois irmãos brigavam. Eles disputavam quem iria nascer primeiro, o direito da sua primogenitura. Conta-se que, ao nascer, Esaú nasce primeiro e Jacó segura o seu calcanhar e nasce pelo braço, né, segurando o calcanhar do irmão. Imagine a dor, né, dessa mãe. Um parto normal dessa, né, já é dolorido por vida. Um parto de gêmeos já deve ser agonizante. Agora, o camarada nascer pelo braço, porque estava segurando o pé do irmão, para não deixá-lo nascer primeiro. A rivalidade já vinha do ventre. Esaú recebe esse nome porque era ruivinho, né? Deveria ser um bebê bem bonitinho, um cabelinho bem vermelhinho, peludinho. Mas Jacó recebe o nome da sua atitude. Suplantador. Aquele que tenta derrubar pelo calcanhar. Sabe quando a gente está brincando com os filhos da gente, que a gente pega pelo calcanhar e derruba assim, em cima da cama, assim, só para ver aqui. Essa é a ideia da palavra Jacó. Suplantador, enganador, alguém que tenta derrubar outra pessoa. E cresceram ambos em rivalidade, sendo inimigos uns dos outros em uma determinada ocasião, ainda jovens. Jacó, que era muito mais dado aos trabalhos da fazenda, da casa, cuidava das ovelhas, do gado. Esaú era muito mais da floresta, ia caçar, era metido a caçador, com arco e flecha. Voltou de uma caça mal sucedida, Esaú, morrendo de fome, Jacó estava lá, cozinhando bode. Me dá um pouco desse teu alimento, com um prato de lentilhas. E Jacó disse, não, vamos fazer um trato. Você me dá o direito da sua primogenitura. Esaú topou na hora. Bota para cá, o prato para cá. Obviamente, Esaú sabia que não era assim que se vendia a primogenitura. Não existia isso. Mas ele fez pouco caso daquilo. Revela o interesse de Jacó e o pouco caso que Esaú fazia da circunstância. Já no final da vida de seu pai, Isaac, já cego, decrépito em cima da sua cama, sem poder andar, sem enxergar, ele vai abençoar os seus filhos. E aí vem o motivo da briga entre os irmãos. Jacó decide enganar o pai. Veste as roupas do irmão,
se cobre com pelo de ovelhas para ficar mais peludo, e diz, pai, eu vim buscar a minha bênção, sou eu, seu filho Esaú. O velho Jacó, o velho Israel, Isaac não era besta, né? Disse, não, a voz não é a voz de Esaú, é a voz de Jacó. Não, mas aqui é Esaú, pode ter certeza, pega aqui no meu braço, sinta o cheiro dos campos, sinta o cheiro da minha pele. E assim ele enganou Isaac. Isaac, de fato, abençoou Jacó. E Esaú, quando ficou sabendo disso, meus amados irmãos, ele foi tomado de uma fúria tão profunda que ele chegou a proclamar no verso 41 do capítulo 27, ele disse assim, e Esaú odiou a Jacó por causa da sua bênção, com que o pai tinha o abençoado, e Esaú, no seu coração, disse, chegassem os dias do luto do meu pai, e eu matarei o meu irmão Jacó. Ele jurou, irmão de modo, não nada não, papai vai morrer. Deixa o velho morrer. Eu não vou dar esse desgosto ao meu pai, mas Jacó está com seus dias contados. A mãe de Jacó, sabendo disso, avisa ao filho que pega suas coisas e foge para a casa de Labão, que é tio dele, irmão da sua mãe, e lá vai viver durante 20 longos anos, dos quais 14 anos teve que trabalhar por amor. Trabalhar por 14 anos para poder casar com a moça. O seu tio enganou, ele casou com a filha mais velha, ele tinha interesse na mais jovem. Depois trabalhou mais 14 anos para poder casar com ela. Eita, que amor, né? Quem faria isso? Trabalhar 14 anos por amor a uma mulher. E o pior, né? Ela não vai gostar tanto dele assim, não. Tem um capítulo aqui do livro de Gênesis, eu não vou dizer, vocês vão ler em casa, procurar para ler em casa, que ela vai trocar o marido por tâmaras. Ele trabalhou 14 anos por ela, ela só queria 3, ou eram 4 tâmaras. O amor não correspondia. Foi assim a vida de Jacó. Agora, Jacó está retornando para a terra prometida, porque lá no capítulo 32, Deus manda Jacó voltar para a terra dos seus pais, porque lá é o lugar da bênção. Lá é o lugar onde Deus vai fazer Jacó prosperar, fazer dele uma grande nação, como ele havia prometido a Abraão e a Isaac, e agora a promessa que alcança a vida de Jacó. Agora, o problema principal é porque para chegar na terra de Canaã, ele tinha que passar pelas terras de seu irmão. Ele tinha que ter um encontro com seu irmão. Ele tinha que encontrar aquele que o havia jurado de morte. Que situação! Deus manda eu voltar para a terra prometida, para a terra da bênção, mas para chegar lá eu tenho que atravessar literalmente o vale da sombra da morte, porque o meu irmão está aguardando para me matar. E ele manda um recado a seu irmão Esaú. Olha, eu vou estar voltando para Canaã e eu vou ao seu encontro. E Esaú manda o recado de volta, eu vou ao seu encontro também. Só que eu vou com 400 homens. Diga aí, o frio que foi no coração de Jacó agora. O gelo nas pernas, né? Faltava as pernas para se manter de pé. 400 homens, ele vem com um exército. Ele está indo com um exército ao encontro do seu irmão, que tem uma caravana de aproximadamente 70 pessoas, incluindo crianças, suas 2 esposas, seus filhos que eram adolescentes. José provavelmente aqui tinha apenas um aninho de vida. Como é que eles iam escapar da mão de 400 homens? E o texto que nós introduzimos aqui na leitura é exatamente, meus amados irmãos, o texto do encontro. Na noite anterior, Jacó havia lutado uma noite inteira com o nosso Senhor, com o anjo do Senhor, que nós sabemos ser o Senhor Jesus Cristo. E dessa luta ele sai transformado, ele sai manco, mas com o nome modificado. Agora ele já não é mais um suplantador, ele já não é mais um enganador, ele já não é mais um mentiroso, ele é Israel, não é mais Jacó. É uma transformação, todos nós um dia receberemos lá na glória, na glorificação, um nome diferente. Mas de fato o Senhor já nos chamou para sermos diferentes daquilo que nós éramos antes. E isso é um ponto importante. Para falar de perdão e de reconciliação, você já não é mais o mesmo, você já não é mais a mesma. Você precisa perdoar e ser perdoado, porque você já recebeu o perdão pelos seus pecados. E Jacó vai ao encontro do seu irmão, e nós chegamos ao primeiro ponto da nossa pregação essa noite. Porque para perdoar, irmãos, e para sermos perdoados,
em nosso coração, em primeiro lugar, deve haver disposição. Esse é o primeiro ponto. Vejamos. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens, como ele já havia prometido. Então passou os filhos ali, a Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, e Lia seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. Ele tem um plano, né? Se ele começar a atacar, ele vai atacar pelos menos queridos, os filhos das escravas, o filho da mulher que eu queria casar, e por último Raquel e o meu filho favorito, José. Então o verso 3 diz, e ele mesmo, adiantando-se, se prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se do Senhor. A primeira coisa que precisa haver no nosso coração para que haja perdão é disposição. Esaú foi enganado pelo seu irmão. Esaú teve a sua bênção e o seu direito roubado por alguém que estava com ele ali dentro de casa, sangue do seu sangue. Do mesmo pai, da mesma mãe, que o viu crescer, que sabia das suas fragilidades, coisas de irmão. É certo que todo irmão tem suas brigas de irmão, né? As intrigas de irmão faz parte da nossa relação, mas esse caso aqui é o furto de um direito. É um direito usurpado. Mas Esaú se levanta para ir ao encontro do seu irmão Jacó. Assim como deve haver, irmãos, no nosso coração, a disposição para perdoar aqueles que nos infligiram mal. Seja em que área for da nossa vida, em primeiro lugar, deve haver uma motivação no nosso coração para nós nos levantarmos e irmos ao encontro daqueles que nos fizeram mal. Às vezes nós mentimos para nós mesmos. Dizemos, não, no meu coração eu já perdoei. Mas eu não quero conversa com ele. Ele lá no canto dele, ela lá no canto dela e eu no meu lugar. Eu não vou me aproximar, eu não vou chegar perto. Deve haver disposição, irmãos, em nosso coração em perdoar. Assim como houve disposição no coração de Esaú. Jacó estava aqui no vale de Jaboque, mas Esaú estava na terra de Seir, 160 quilômetros de distância. E ele junta 400 homens, seu exército, e vai em direção ao seu irmão, 160 quilômetros. Não eram os carros confortáveis de hoje em dia. Era montado provavelmente em jumentos ou em camelos. Imagina aí, 160 quilômetros em cima do lombo de um jumento. Talvez eles estivessem indo a pé. Isso é disposição em perdoar. Mas veja que, ao encontrar com seu irmão, Jacó assume uma postura diferente. Ele já não é mais usurpador, ele já não é mais um enganador, mas ele assume uma postura de servo, de humildade, de profundo respeito. Porque no verso de número 3 diz que ele mesmo correu na frente das suas esposas e dos seus filhos e se prostrou em terra 7 vezes até encontrar-se com seu irmão. Isso aqui era uma prática comum naqueles dias de alguém quando ele ia encontrar-se com o rei. Então, eles se prostravam 7 vezes em sinal de serviço e de reconhecimento do poder do rei. E o que Jacó está fazendo aqui é, eu reconheço, Esaú, que você é maior do que eu. Apesar de possuir a bênção, apesar de ter enganado você, apesar da minha vida toda pregressa, agora eu reconheço, você é maior do que eu. E essa é a orientação do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele mesmo disse aos seus discípulos, quando em uma determinada ocasião estavam discutindo quem seria o mais importante deles no reino dos céus. E o Senhor Jesus disse, o maior é aquele que serve aos demais. É aquele que se coloca no lugar de servo. E entre os nossos serviços de servo deve haver o perdão, irmãos. Porque essa é a orientação do Senhor Jesus Cristo, que nós devemos perdoar continuamente, quantas vezes forem necessárias. Então, ele começa a fazer esse protocolo aqui, ele envia os presentes para o seu irmão, ele apresenta suas posses, a sua família, ele se prostra em terra. É um protocolo de reconhecimento da grandeza de Esaú. Mas Esaú também mostra o seu serviço, quando ele sai do seu lugar em direção ao seu irmão.
A questão é, qual é o resultado desse encontro? 400 homens armados não é uma brincadeira. Mas veja comigo, a partir do verso de número 4 até o verso de número 11, diz assim: Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, agarrou-o pelo pescoço e o beijou e chorava. Quando Esaú vê o seu irmão, ele corre em direção ao seu irmão. Ambos tinham aproximadamente 60 anos aqui. Ele vê o seu irmão e corre em direção a ele. Talvez Jacó aqui tremeu na base. Será que ele está vindo para me atacar? Mas ele segura o irmão pelo pescoço, a gente chama de aberturar, né? Esganar a pessoa por aqui. Mas ele, ao contrário de tentar matá-lo, ele puxa para si, dá um beijo no seu irmão e ambos choram juntos. Isso é o segundo ponto da nossa pregação, a reconciliação. Porque para que haja perdão é preciso ter a disposição no nosso coração, mas é necessário que haja também reconciliação. O choro, o abraço, reconciliar é tornar o elo novamente, é colar novamente a aliança que foi quebrada, é restabelecer aquilo que foi perdido, é trazer de volta o amor que se perdeu, o respeito que se perdeu, a admiração que foi rompida. É tornar novo mais uma vez, é juntar o que foi quebrado. Isso é reconciliação. E Esaú corre ao encontro do seu irmão, o toma pelo pescoço, puxa para si, o beija, choram juntos. Talvez agora Esaú se desmanche em lágrimas porque está diante daquele que causou tanto mal, a quem ele tanto nutriu um sentimento ruim de ódio, de morte, de desejo de dar cabo da vida do seu irmão. Agora ele encontra o irmão e se derrete em lágrimas. Talvez o choro de Jacó seja um choro de alívio, né? Será que um dia eu alcançaria o perdão do meu irmão? E agora ele alcançou. Agora ele tem o direito da sua vida. Ele alcançou aquilo que ele almejava, o perdão do seu irmão. Mas veja ainda, verso 5 em diante, Jacó ainda continuou com os mesmos protocolos. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: quem são esses contigo? E Jacó diz: os filhos que Deus agraciou o teu servo. Veja, Esaú não está tratando Jacó como alguém a ser pisado. É isso que a gente faz, irmãos, muitas vezes. Com aqueles que nos fizeram mal. A gente quer humilhar, quer pisar, quer ficar tocando na ferida o tempo todo, quer ficar lembrando. Porque no nosso coração, às vezes a gente se sente injustiçado. A gente tem mágoas, guardamos os nossos ressentimentos. Ele me fez mal, agora ele vai comer na minha mão. Pecamos quando fazemos isso, mas veja, Esaú não está fazendo nada disso, ele está curioso. Quem são esses que estão contigo? Mas talvez ainda, lá no coração de Jacó, ainda tem um pouquinho de remorso. Ele diz, são as esposas e os filhos que Deus agraciou o seu servo. Já Esaú continua e se aproximaram as servas e os filhos e se prostraram. Chegaram Lia e se prostraram seus filhos. Depois Raquel e José, por último, e se prostraram diante dele. E no verso 8 diz, perguntou Esaú, qual é o teu propósito com todos aqueles presentes e aqueles bandos que eu encontrei? Aí Jacó, que sempre gostou de mentir, fala a verdade, né? Para lograr mercê ou favor na presença do meu Senhor. Mais uma vez, chamando Esaú de Senhor. Ele está aqui, meus amados irmãos, tentando agradar o seu irmão, porque ele sabe o mal que ele fez contra o seu irmão. E aqui, meus amados irmãos, eu gostaria de trazer mais um ponto para a gente meditar essa noite. Que deve haver disposição do nosso coração, e se nós nos reconciliamos, então nós deixamos essas coisas para trás. A gente não fica tocando na ferida, a gente não fica tentando humilhar as pessoas. A gente não fica o tempo todo trazendo à tona aquela dor, aquela angústia. A gente deixa para trás.
Mas, por outro lado, quando somos nós os ofensores, e o pior é que na maioria das vezes nós somos os ofensores, nós devemos agir assim como Jacó está fazendo. Tentando reparar o mal, tentando agradar a pessoa, e nós devemos fazer isso. Porque nós somos servos. E Jacó começa a insistir. Veja o verso 9 em diante. Então disse Esaú, eu tenho muitos bens, eu sou rico. Ele está dizendo aqui. Meu irmão. Veja como ele chama Jacó de irmão. E ele diz, guarde o que você tem. Mas Jacó insistiu, disse, não recuses. Se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites um dos meus presentes. Portanto, vi o teu rosto, vi como se tivesse contemplado o semblante do próprio Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura, e estou com ele até que ele recebeu os seus presentes. 2 aspectos aqui. Ele estava insistindo, irmãos, para que ele recebesse os presentes, em primeiro lugar, para demonstrar o seu sentimento de tentar trazer de volta essa relação, mas também de reparar o dano. Jacó queria reparar o dano. O problema é que Esaú era muito rico, mas ele era muito mais rico do que Jacó. E ele está dizendo aqui, eu sou rico, o que você está me dando aí? O que você... Fique para você, eu não quero isso não. Mas só que tem um segundo aspecto aqui também. É que a partir do momento que Esaú recebesse os presentes, estaria selada a aliança de paz entre os dois irmãos. E Jacó sabia disso. Por isso que ele insiste tanto, pegue os presentes para você, segure isso, é seu. Se eu achei graça, se você de fato me perdoou, aceite os presentes. Até que Esaú aceitou os presentes. E agora, irmãos, eu gostaria de passar para o terceiro ponto. Nós precisamos ter disposição, precisamos exercer a nossa reconciliação, mas precisamos ter um recomeço. Não existe perdão sem recomeço. Veja o que diz o verso 12. Então disse Esaú, aquele que tinha sido ofendido, que agora é o perdoador. Ele diz assim, partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Que lição para a gente, né? Porque a gente diz assim, não, eu perdoei, no meu coração eu perdoei, mas ela que viva a vida dele para lá, ela que viva a vida dela para lá, não dá mais para conviver. Esaú está fazendo o contrário. Ele está dizendo, venha, vamos juntos. Ficou para trás. Vamos voltar junto para as nossas terras, para as terras dos nossos pais. Mas também tem uma outra lição aqui com Jacó. Ele diz assim, porém Jacó disse, meu senhor sabe que estes meninos são tenros, são muito crianças ainda. E tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçados a caminhar demais um só dia, morrerão todos no rebanho. Passe o meu senhor adiante de seu servo. Eu seguirei guiando-as pouco a pouco no passo do gado, que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar à terra de Seir. A lição que Esaú nos ensina é que quando nós perdoamos, quando nós nos reconciliamos, nós devemos querer andar juntos sempre. Porque isso é perdoar. É deixar para trás, é reconciliar, é juntar o cristal que foi quebrado, as peças que foram quebradas e ir juntos adiante. Porém, Jacó também nos ensina algo que muitas vezes essas relações elas não vão ser mais como eram antes. Muitas vezes vai ser necessário mesmo seguirmos caminhos diferentes, fisicamente. Porém, não espiritualmente. Porém, não emocionalmente. Isso é uma lição para nós, irmãos. Como igreja do Senhor, como família da fé especificamente. Pode haver um dia em que nós estranharemos uns aos outros. Teremos nossas querelas. Poderemos até quebrar, de fato, a nossa relação, a nossa admiração como irmãos.
Pode ser que um dia a admiração que você tem por aquele irmão, aquele amor, aquele carinho, se quebre e você já não precise mais, né, já não queira mais ter relacionamento com ele. Não fisicamente, mas espiritualmente sim. Porque veja o que Jacó vai fazer. No verso 15, respondeu Esaú: então, eu vou deixar algumas pessoas com você. E Jacó vai dizer: não, para que isso? Aí o verso 16 diz: assim voltou Esaú aquele dia para suas terras, a terra de Seir, pelo caminho de onde viera. E Jacó partiu para Sucote. Veja só, Jacó tinha dito a Esaú que ia atrás dele até a terra de Seir, mas ele vai tomar outro rumo. Alguém poderá dizer: olha, Jacó mentiu. Na verdade, não, ele vai estar no mesmo território, mas o que é que ele está fazendo aqui? Ele está indo para a terra prometida, como o Senhor havia ordenado lá no capítulo 32. E a lição para a gente aqui, irmãos, é que quando nós nos reconciliamos, quando nós perdoamos, o nosso alvo deve ser aquilo que o Senhor nos prometeu na sua palavra. A terra prometida, a Canaã celestial, é para lá que nós vamos indo. Então, o motivador dos nossos relacionamentos, da nossa reconciliação, do nosso recomeço, é o alvo para onde nós estamos seguindo, para onde nós queremos chegar. A terra prometida, o céu, o novo céu, a nova terra. Por isso que devemos seguir juntos, ainda que não frequentando a casa um do outro, mas frequentando sim a mesma igreja. Ainda que o relacionamento não seja aquele como era antes, mas aqui dentro nós somos um corpo. Como igreja do Senhor, nós somos um só. Não devemos nutrir entre nós, irmãos, diversidade, rivalidade, contendas. Essas coisas devem ser jogadas lá para fora. Aqui nós devemos ter amor, respeito, perdão, assim como deve ser dentro da casa de cada um de vocês. Seja no relacionamento do marido com a esposa, do pai com o filho, da mãe com a filha, do sogro e o genro, ou da sogra e da nora. Vocês são crentes, nós somos crentes em Cristo Jesus, lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Portanto, recebemos perdão dos nossos pecados, devemos ser perdoadores também. Porque nós achamos graça e mercê aos olhos de Deus, sem mérito nenhum em nós, sem bondade nenhuma em nós, sem beleza nenhuma em nós. E o Senhor nos amou e nos perdoou as ofensas contra a sua santidade, contra a sua justiça. Devemos nós também servir e sermos iguais ao nosso Senhor. Ele diz: sejam santos, porque eu sou santo. Paulo disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós devemos parecer com o nosso Senhor, e o nosso Deus é um Deus perdoador. Lá no livro de Provérbios, capítulo 17, verso 9, diz: aquele que encobre as transgressões busca a amizade, mas o que revolve o assunto separa os melhores amigos. Se você perdoou, meu irmão, coloque uma coberta em cima desse assunto. Esqueça isso. Faça como o Senhor faz com os nossos pecados, que lança lá no mar do esquecimento. Imagine se toda vez que você dobrasse os seus joelhos em oração e fosse pedir algo a Deus, e Deus dissesse: está lembrado daquele dia? Está lembrado quando você pecou? Está lembrado quando você adorou outros deuses? Quando você levantou ídolos no seu coração? Quando você mentiu? Quando você cobiçou? Mas o Senhor não olha para nós apontando os nossos pecados, porque Cristo já levou os nossos pecados e em Cristo os nossos pecados já foram perdoados. Ele olha para nós com olhar de perdão, com olhar de misericórdia, com olhar de pai para filho, com olhar de quem alguém que perdoou e que esqueceu. Assim nós devemos viver também, irmãos, perdoando aqueles que nos ofendem, principalmente os da fé, principalmente os da nossa casa. Gostaria de trazer as aplicações finais. É fato que em nossa vida nós vamos precisar perdoar e ser perdoado. Eu iniciei falando sobre Jacó Bittencourt e seu filho Sérgio.
E eu gostaria de lembrar aos irmãos que não houve tempo para isso. Não houve tempo de reconciliação, não houve tempo para o abraço, não houve tempo para o choro de alegria e de alívio. Mas para você há. Você tem tempo de hoje à noite fazer aquela ligação. De hoje à noite olhar para aquela pessoa que você tem no seu coração nutrido mágoa e perdoá-la. E mesmo que ela não tenha pedido perdão, ter no seu coração a disposição e dizer: eu te perdoo. Eu lhe amo. Em Cristo eu lhe amo. Você pode fazer isso hoje. E se é você o ofensor, você tem tempo também de ligar, de correr lá e dizer: me perdoe. Hoje eu ouvi a palavra de Deus e Deus mandou eu correr aqui e pedir perdão a você. E tentar reparar o mal que eu lhe fiz. Com quem você necessita reconciliar? Com seu pai, com sua mãe, irmão? Alguém aqui da igreja, o vizinho, o marido, esposa? Perdoar envolve a nossa disposição. Isso exige de nós esforço. Não é fácil. A gente diz: o tempo cura todas as coisas. Nada disso. O tempo destrói todas as coisas. Deixe a sua mesa de casa, no quintal de casa, para você ver. Vai ser destruído, o tempo vai corroer, o ferro vai enferrujar, vai dar cupim na madeira, vai ter mofo nas paredes. O tempo destrói as coisas. Quem reconstrói as coisas, quem resolve todas as coisas é Deus, por meio da sua palavra, por meio do seu Santo Espírito, que habita no nosso coração e nos capacita a sermos perdoadores, a fazermos esse esforço. É um esforço porque exige de nós, irmãos, abandonar o nosso orgulho. Porque muitas vezes a gente se acha no direito. É a minha razão, mas é a minha vontade. E aí a gente não perdoa e nem tem a alegria de saber o que é perdoar, mesmo já tendo a alegria de ter sido perdoado pelo nosso Deus. Perdoar é reconciliação e isso envolve alegria e satisfação em perdoar, mas também o alívio de ser perdoado. Envolve reparar o dano, como nós vimos. Envolve selar a paz. Reparem os danos a quem você fez o mal. Às vezes a gente acha: Deus me perdoou, sou uma nova criatura. A gente não tem que reparar o dano passado. Ser crente envolve prejuízo, viu? Ou você não lembra de Zaqueu? Quando teve um encontro verdadeiro com Cristo. Quando Cristo entrou não apenas na casa de Zaqueu, mas no coração de Zaqueu, no seu íntimo, transformou aquele homem que era enganador, que roubava as pessoas. O que foi que Zaqueu fez naquele dia? Ele saiu dizendo: eu sou uma nova criatura, embora fosse. Ele disse: eu vou reparar o dano que eu fiz. A quem eu roubei, a quem eu defraudei, eu vou restituir. Nós devemos reparar o dano a quem nós fazemos mal. Porque o nosso Deus é um Deus que exige isso de nós. Perdoar, por fim, irmãos, envolve recomeçar, deixar para trás, seguir juntos. Se não fisicamente, mas pelo menos espiritualmente. Paulo disse: ao que depender de você, viva em paz com todos. Viva em paz com todos. Por fim, irmãos, perdoar envolve estarmos firmados na promessa. E no perdão que nós recebemos de Deus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, verso 3, ele disse: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor perdoou a vocês. Deus te perdoou? Então perdoe. Você sabe o que é ser perdoado. Eu gostaria de concluir ainda com uma palavra a quem ainda não teve um encontro com Cristo. Talvez vocês não tenham percebido, mas essa história parece muito com a história do filho pródigo. Do filho que um dia deixa a casa do seu pai e diz: pai, me dê a minha parte da herança. Era como se ele estivesse dizendo: para mim o senhor morreu. Me dê o que é meu que eu vou embora de casa. E ele vai, gasta tudo
com festas, com prazeres, com bebedices, com amigos. Acaba na miséria, a ponto de desejar a comida dos porcos. Até que ele cai em si, ele se lembra que lá na casa do pai, até os escravos comiam bem, andavam bem vestidos. Então ele diz, eu vou voltar lá para o meu pai. Vou me jogar aos pés dele. E vou pedir perdão. E vou pedir para que ele me aceite, nem que seja como um de seus escravos. E ele faz isso, ele retorna. E o pai já está em casa, lá na varanda, olhando o horizonte, esperando o filho, que quando aponta lá no fim do horizonte, o pai é quem corre em direção ao filho. E o filho se lança aos pés do pai e diz, pai, me aceite, nem que seja como um dos seus escravos, porque eu pequei. E o pai disse, nada disso. Nada disso. Mandou trazer uma aliança, porque eles renovaram a aliança. Deu vestes novas aos seus filhos, ao seu filho. Mandou matar um boi cevado para fazer uma festa. Fez uma grande festa para esse filho que retornou. Esse pai representa o nosso Deus. Esse filho representa nós e nossos pecados quando nós estamos distantes do Senhor, de costas para Deus. Mas o Senhor sempre está de braços abertos a esperar todo aquele que quer receber perdão. O Salmo 86, verso 5 diz, pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para todos aqueles que te invocam. Venha essa noite. Encontre o perdão, busque a Deus. Ele tem perdão para dar a vocês. João diz isso. Ele diz, filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados foram todos perdoados, graças ao nome de Jesus. Perdoe. Vá para casa hoje, com a disposição para reconciliar com aqueles que lhe ofenderam, para seguirem juntos. E venha aos pés do Senhor. Ele tem perdão para nos dar.